Hoje você, psicólogo, vai destravar quando você estiver diante de uma demanda grave, porque eu vou te dar um primeiro passo que é muito importante pra gente colocar em prática lá no consultório, quando a gente está diante de uma demanda empacada, que não vai, que a gente não sabe mais o que fazer. Quem aqui já passou por isso? De ficar travado, né, com o paciente numa questão específica da vida dele, da problemática dele. Um exemplo disso, uma colega nossa me procurou falando sobre uma paciente adolescente que tá travada porque ela não está conseguindo ir pra escola, a escola não faz mais sentido pra ela, mas ela é adolescente, né? Então ela tem que estudar. E tá ali e não quer ir mais pra escola, mas se perder o ano, ela vai ficar pior ainda, porque é muitas vezes isso que acontece, né? O paciente adolescente, ele não consegue ir pra escola, é um exemplo, né? Pode ser com diversos públicos aí, né? Adultos. E aí a pessoa acaba ficando mal, porque na depressão tem isso, sabe? É a culpa pelo próprio adoecimento. A pessoa, como o adoecimento empaca a pessoa, né, impossibilita, incapacita a pessoa de fazer suas atividades, a pessoa se sente mal e culpada também. Olha só que ciclo, né? Que ciclo ruim dessa doença, né? E os pais ficam muito preocupados. Meu Deus, ela vai perder o ano. E se ela perder o ano, piorou tudo. Aí mesmo que ela vai ficar mal. E você, como psicólogo, você fica numa tensão porque, né, esse adolescente não vai pra escola. Ou seja, é uma problemática. A família é preocupado com isso. E o psicólogo, no meio dessa preocupação, no meio dessa coisa que não sai, essa coisa travada, não sai dali. Agora, por que acontece essa trava com o psicólogo? Por que o psicólogo fica travado ali, não sai, fica empacado nessa situação, não consegue ver como ajudar essa pessoa? Porque, gente, olha, eu fiz um vídeo, mas vê se faz lógica pra vocês. Eu comparei a nossa prática clínica como um quebra-cabeça. Por quê? Quando a gente tá lá na faculdade, a gente tá montando esse quebra-cabeça, né? Quebra-cabeça pecinha por pecinha. E vamos pensar aqui, a psicologia clínica é um quebra-cabeça gigantesco, com, sei lá, com 1000 peças, né? Peça pra caramba que tem essa prática clínica de uma profissão tão complexa como a nossa, né? Então a gente tá lá montando pecinha, a gente sai, começa a fazer curso, começa a fazer pós-graduação, começa a comprar livros, atender pacientes. A gente vai montando esse quebra-cabeça com a nossa experiência, né? Cada coisa que a gente aprende, cada coisa que a gente faz é uma pecinha montando aí, né? Só que como é um quebra-cabeça muito complexo, muito amplo, né? Ele demora pra montar inteiro, né? Mas por que a gente tá fazendo isso aqui, né? Porque, claro, gente, porque é um quebra-cabeça mesmo. São muitas coisas que a gente tem que aprender. E uma delas, gente, que a gente precisa, uma peça muito importante desse quebra-cabeça, que é o assunto dessa live aqui, é a peça relacionada ao nosso objeto de trabalho. Quando a gente empaca num objeto, é porque a gente está colocando a peça no lugar errado. Essa é a causa. Nós estamos colocando uma peça num lugar errado que não é para colocar, e a gente tá com essa peça colocando ela em vários locais errados que não é para colocar. O que a gente tem que fazer é pegar essa peça e colocar no lugar certo. Ou seja, é a peça da demanda. A demanda é a aluna, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui é a aluna que não quer estudar, né? Então são os sintomas que ela tem ali com relação ao estudo, ela não quer estudar, ela não quer ir pra escola, ela não consegue, né? Mas ao mesmo tempo ela tá ansiosa. Olha a ansiedade aí, é uma demanda, né? É um sintoma, né, do que tá acontecendo com ela. E a gente foca ali. A gente foca nesse sintoma, a gente se preocupa com os pais porque o sintoma não tá indo embora, a gente se preocupa com a menina, a gente acha que não tá fazendo o nosso serviço, a gente acha que não tá sendo eficaz no nosso trabalho, a gente acha que é um psicólogo ruim, mas na verdade, gente, a gente tá focando no objeto errado. A gente não trata sintoma, a gente não trata demanda, e a gente não resolve problema de ninguém. Quando a gente para pra pensar nisso, muda tudo na nossa mente. Vamos refletir sobre isso. Como que faz isso? Como é que acontece isso? O paciente tá ali querendo nessa solução. Eu não consigo ir pra escola, mas se eu não for, eu morro do coração, porque minha vida acabou ali, porque eu perdi o ano. E agora? Como é que eu faço isso? A primeira coisa que passa no nosso coração, passa na nossa cabeça de profissional, é um erro completo. Ai, meu Deus, eu tenho que ajudar essa menina a ir pra escola. Ponto.
acabou. Já erramos. O nosso papel não é ajudar a pessoa a conseguir o que ela quer de fato. É a gente entender com essa pessoa o que tá acontecendo dentro dela para que ela não consiga ir. Se ela vai, se ela não vai, não é função do psicólogo. A gente precisa, inclusive, mostrar isso para os pais, ajudar os pais a entenderem isso, porque senão os pais vão te cobrar isso. E não é isso que você oferece no seu trabalho. Então, a gente tem que entender qual é a nossa função de psicólogo clínico, que é a função de saúde, não é a função de educação, de mandar ela para a escola, de resolver o dia a dia. Não é essa a função do psicólogo. Só que a gente tem a tendência de focar nisso. E aí, nada vai adiante, porque a gente trava igual o paciente. A gente trava na escola e na falta de aula e no repetir de ano. É nisso que a gente trava. Só que isso não é o nosso problema, não é o nosso foco de atenção ali. Nosso foco de atenção é com saúde mental. É entender os processos. Aí vem as nossas abordagens. E depende da nossa abordagem. O que a minha abordagem fala com relação a isso? Com relação a TCC, por exemplo, eu tenho que entender, não que essa menina não tá indo pra escola, ela tem que ir pra escola. Por mais que isso esteja nas metas terapêuticas. Mas o que ela tem que entender, quais são as crenças centrais dessa menina que estão atrapalhando nela hoje, no que ela pensa sobre a vida, sobre a escola, sobre ela, sobre as dificuldades hoje. A gente tá ali fazendo uma conceituação cognitiva. A gente precisa trabalhar a reestruturação. E o psicanalista? Não, ele não vai focar também da pessoa ir para a escola. Não, ele vai tentar entender ali com a pessoa. O diagnóstico é clínico. Qual a estrutura clínica que essa pessoa se desenvolve? Como ela está se comunicando? Como é que o inconsciente dela, quais são os mecanismos de defesa que fazem com que essa menina se sinta ansiosa para lidar? Quais são os conteúdos inconscientes, os desejos reais dessa menina que estão ali causando essa ansiedade nela? Ou seja, cada psicólogo da sua abordagem vai, caramba, realmente eu não tenho que focar nela ir na escola ou não. Eu não tenho que focar nisso. E você, como psicólogo, é importante que o paciente também saiba o que ele está fazendo no processo. Para que ele possa falar assim, caramba, dentro desse processo, eu tenho que me dar um tempo, porque se eu não me entender, aí mesmo que isso vira um problema maior para minha vida. Mas o problema real da minha vida não é esse. É a forma como eu tô lidando com a minha vida, é a forma como eu tô lidando com os meus problemas, é a forma que eu tô lidando com aquilo que eu não gosto, com aquilo que eu não quero. Não é aquilo em si, né? Então, essa reflexão é o primeiro passo que o psicólogo tem que ter. A gente tem que trocar o foco da demanda pro foco no paciente. Lembra a pecinha errada? A gente pega a demanda e fica tentando enfiar lá no processo terapêutico. Mas, na verdade, o psicólogo não trabalha com demanda. Ele vai jogar essa demanda ali, ele vai pegar o indivíduo, os processos desse indivíduo que a gente vai pegar. Entende? Agora, Rosilé, mas o psicólogo também tem que estudar sobre a demanda, sobre a ansiedade, sobre... Claro, gente, a gente é um profissional da área da saúde. Mas a gente tem que saber o que a gente vai fazer com isso. Não é nessa hora. Então, recapitulando aqui, a gente já viu, né, que é uma problemática muitas vezes chegar a paciente pra gente travado numa questão e ela não conseguir sair dessa questão e a gente trava junto com ela, junto com a família, a gente se sente pressionado pela família. A causa disso que a gente tá pegando uma peça desse quebra-cabeça e enfiando no lugar errado. A gente pega a demanda e a gente quer enfiar no tratamento da psicoterapia. A gente não trata a demanda, a gente trata o indivíduo diante dessa demanda. Então, enquanto a gente focar na demanda, por mais que a gente tenha que comprar livros, a gente tem que estudar, a gente tem que entender na linguagem geral da área da saúde, o que as outras áreas também falam sobre essas demandas, né? Mas a gente tem que entender como tratar de fato na nossa área, né? Que é diferente da área médica, né? Então, gente, olha, eu vou ficando por aqui. Espero que essa live tenha ajudado nas reflexões de vocês. Então, ó, beijo, gente!